Existe uma arquitetura invisível que sustenta o nosso mundo. Uma rede que se tornou, assim, tão fundamental quanto o ar que a gente respira, mas cuja origem é contada quase como uma lenda da era atômica. A história que a gente conhece é que a internet foi forjada no medo, uma arma da Guerra Fria, sabe? Projetada para que a comunicação sobrevivesse ao fim do mundo. Exato. É o grande mito fundador. Mas e se essa for só a casca de uma história muito mais profunda? Hoje, a gente vai desmontar um pouco essa lenda. A nossa missão aqui é investigar as forças que realmente deram origem a essa rede. Não só as militares, mas as acadêmicas, as econômicas, até as filosóficas. Ok, vamos começar a desvendar isso. Olha, o que é fascinante é que não existe uma única história de origem, mas várias camadas, né? Que se sobrepõem e às vezes até se contradizem. Certo. É verdade que o impulso inicial, o financiamento pesado e aquele senso de urgência vieram do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, através da ARPA, a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada. Sim. Só que os objetivos que eles financiaram e principalmente as consequências que eles geraram, bom, isso transbordou para muito além do campo de batalha. É a história de como uma ferramenta pensada para a guerra se tornou, quase sem querer, o maior motor de colaboração da história. Então vamos voltar para esse cenário. Década de 60, auge da Guerra Fria. O medo de um ataque nuclear soviético não era uma fantasia. Era uma possibilidade calculada. Totalmente. E a maior vulnerabilidade dos Estados Unidos era a centralização do seu sistema de comando. Um único míssil no lugar certo podia decapitar a liderança, cortar as comunicações e paralisar a resposta, né? Exatamente. O pesadelo era o silêncio. Se um centro de comando caísse, tudo caía junto. A solução que a ARPA propôs foi radical para a época. Construir uma rede de comunicação sem o centro. Uma teia de aranha, não uma pirâmide. Perfeito. Uma teia. A informação seria distribuída por dezenas de pontos, os nós. Se 1, 2, 10 desses nós fossem vaporizados num ataque, os dados simplesmente encontrariam um novo caminho pelos nós que sobraram. Como água desviando de uma pedra, sabe? A ARPANET nasceu com a resiliência no seu DNA. Ok, a rede à prova de bombas faz todo sentido do ponto de vista militar, mas isso soa como um projeto, nossa, incrivelmente caro e complexo só para um plano de contingência apocalíptico. Tinha outra justificativa, talvez mais prática, para conectar essas máquinas no dia a dia? Tinha, e era igualmente urgente, embora muito menos dramática. No mundo acadêmico dos anos 60, os computadores eram o que a gente pode chamar de gigantes solitários. Gigantes solitários, gostei disso. Eram máquinas mainframe que custavam milhões, ocupavam salas inteiras e eram terrivelmente isoladas. A ARPA financiava dezenas desses computadores nas principais universidades do país, mas cada um era uma ilha. Eles não conversavam entre si? Não. Eles rodavam softwares diferentes, falavam dialetos de programação diferentes, eram incompatíveis. O que na prática significava um desperdício monumental de dinheiro e de tempo. Um pesquisador da UCL não podia rodar um software genial que estava no computador de Stanford sem pegar um avião e ir até lá. Exato. Então a ARPA se viu com dois problemas. Um militar, como manter a comunicação depois de um ataque, e outro de gestão. Como otimizar o investimento de milhões de dólares nessas máquinas que não conversavam. E a ARPANET foi a solução para os dois? Foi a solução para os dois. A ideia era permitir que os pesquisadores compartilhassem recursos, softwares e, o mais valioso, tempo de processamento. Era um projeto de colaboração científica financiado com um orçamento de defesa. Essa tensão, sabe, entre esses dois mundos, ela está na certidão de nascimento da rede. E é aqui que a história fica realmente interessante. Porque ter a ideia de conectar tudo é uma coisa. Outra completamente diferente é descobrir como fazer máquinas tão diferentes falarem a mesma língua. A tecnologia da época era a comutação de circuitos, a lógica do telefone. Isso. Quando você fazia uma ligação, um circuito físico, um caminho de cobre dedicado, era estabelecido entre você e a outra pessoa. E enquanto a linha estivesse aberta, aquele caminho era só de vocês. O que é terrivelmente ineficiente. Muito.
Porque 90% do tempo a linha ficava em silêncio, mas o recurso estava lá, bloqueado. Aplicar isso ao computador seria um desastre. E a alternativa que a equipe da ARPANET colocou na mesa foi uma ideia que na época soava como ficção científica. Soava como heresia, na verdade. Era comutação de pacotes. A analogia simples assim. Em vez de mandar um trem inteiro com uma carga única de ponta a ponta, a comutação de pacotes quebra essa carga em milhares de pequenas caixas, os pacotes. Cada caixinha recebe uma etiqueta com o endereço de origem e o de destino. Aí você joga todas elas na malha ferroviária ao mesmo tempo. Nossa! Já pega a rota que estiver mais livre naquele segundo. Elas viajam de forma independente, por caminhos diferentes e só são reorganizadas na ordem certa quando chegam no destino final. Uma abordagem totalmente distribuída e caótica. Imagino que a indústria de telecomunicações tradicional não tenha gostado muito disso. Não gostado é um eufemismo. Eles odiaram. Você precisa imaginar a cena. De um lado, os jovens engenheiros da ARPANET, muitos deles saídos da contracultura, tentando explicar essa ideia. Certo. Do outro, os executivos engravatados da AT&T, a maior empresa de comunicação do mundo, que construiu seu império sobre a lógica dos circuitos. Para eles, a comutação de pacotes não era só uma ameaça ao modelo de negócio. Era uma afronta à boa engenharia. Eles achavam que não ia funcionar. Diziam abertamente em conferências que aquilo simplesmente não iria funcionar. Era um choque de culturas, não só de tecnologias. O que fez a balança pender, então? Porque a ideia radical venceu. Um fator decisivo. A economia. No final dos anos 60, algo crucial aconteceu. O custo da computação, dos processadores, estava caindo vertiginosamente. Enquanto isso, o custo da comunicação, das linhas telefônicas, continuava alto. A comutação de pacotes usa poder de computação barato para otimizar o uso das linhas de comunicação caras. De repente, a heresia técnica se tornou a solução economicamente mais inteligente. Foi o timing perfeito. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. A tecnologia está pronta, o dinheiro do governo está na mesa, a lógica econômica faz sentido, e aí, quando a ARPA convida as primeiras universidades a se conectarem, de graça, a reação delas é hostil. Isso não faz sentido nenhum. Qual era o medo? Foi basicamente, não obrigado, podem levar essa ideia embora. O medo era a perda de controle. Cada centro de pesquisa tinha lutado muito para ter o seu mainframe. Era um recurso escasso, poderoso, um símbolo de prestígio, sabe? A ideia de que pesquisadores de outras instituições pudessem remotamente invadir suas máquinas e usar seu precioso tempo de processamento era aterrorizante. Eles viram como uma ameaça à autonomia, não como um ganho. Exato. Não como um ganho de colaboração. Então, depois de toda essa briga com a indústria, a maior barreira foram os próprios beneficiados. Como eles foram convencidos? A ARPA basicamente os obrigou. Mas a conversão foi quase instantânea. Assim que a rede ligou, os mesmos que reclamavam viram que o poder que ganhavam ao acessar os recursos dos outros era infinitamente maior do que o que perdiam ao compartilhar os seus. Entendi. Mas a grande virada, a descoberta que mudou tudo, não teve nada a ver com compartilhar poder de computação. Então, eles gastaram milhões, superaram a resistência da indústria e dos acadêmicos para criar essa super rede de compartilhamento de máquinas, e no final o que as pessoas mais queriam fazer era... conversar. Exatamente. A primeira killer app, a aplicação que provou o valor real da rede, foi o e-mail. Não estava no projeto original. Não era um objetivo militar, nem um objetivo acadêmico formal. Foi espontâneo. Surgiu organicamente como uma ferramenta simples para os próprios desenvolvedores trocarem notas e coordenarem o trabalho. Em meses, o tráfego de e-mails explodiu, superando todo o resto. Foi a prova de uma verdade fundamental que ninguém havia previsto. O maior valor daquela rede não era conectar máquinas, era conectar mentes humanas. Certo. O e-mail prova que o futuro é a conexão humana. Isso deve ter mudado tudo. Como a ARPANET saiu desse clube fechado de pesquisadores para se tornar a base de algo muito maior e, imagino, mais anárquico? Aquele foi o momento em que a criatura começou a ganhar vida própria. Durante os anos 80, a rede se expandiu para centenas de universidades.
A ARPANET original foi, aos poucos, substituída por uma espinha dorsal mais rápida, a NSFNet, financiada pela National Science Foundation. O que abriu mais o leque. Espécie de fórum de discussão global. Era um mundo vibrante, mas ainda restrito. Totalmente baseado em texto, complexo de usar. Era um universo para iniciados, sabe? A infraestrutura, as estradas, estava sendo construída, mas ainda não havia um jeito fácil de navegar por elas. Faltava a interface amigável. Precisamente. E é aqui que a gente precisa fazer uma distinção crucial que, olha, muita gente confunde. A internet é a infraestrutura. Os cabos, os roteadores, os protocolos, as estradas. Certo. A World Wide Web, WWW, a teia, é a camada de informação que roda sobre essa infraestrutura. São as cidades, as casas, as lojas construídas ao lado das estradas. A internet existia muito antes da web. E quem construiu essa camada que tornou tudo acessível foi o cientista britânico Tim Berners-Lee, no começo dos anos 90. O que exatamente ele fez que abriu as portas do clube? Ele não inventou uma coisa, ele criou um ecossistema, um pacote de 4 tecnologias que juntas mudaram o mundo. A primeira foi a própria WWW, o conceito de um espaço universal para informação. Mas o espaço vazio não serve para nada, né? Ele precisava de uma linguagem para construir as casas nesse espaço. O HTML. Essa foi a segunda peça, o HTML, uma forma simples de criar páginas com texto, links e imagens. Ok, então temos o espaço e a linguagem para construir. Mas como as coisas se movem nesse espaço? Aí entra a terceira peça, o HTTP, o protocolo, o carteiro digital que busca as páginas nos servidores e as entrega no seu computador. E, finalmente, a quarta e talvez mais importante peça, o navegador. O primeiro navegador gráfico popular, o Mosaic, foi o que juntou tudo. A janela mágica. Era a janela mágica que permitia a qualquer pessoa, sem nenhum conhecimento técnico, apontar, clicar e navegar por esse universo de informação de forma intuitiva. Esse pacote de 4 elementos foi a chave. De repente, a internet deixou de ser um lugar para especialistas e se tornou um lugar para todos. O clube fechado virou uma praça pública global. Foi a explosão do Big Bang digital. A comercialização se tornou inevitável e a rede cresceu de uma forma que nem seus criadores mais otimistas poderiam ter previsto. Então, quando a gente olha para toda essa jornada, ela começa com um propósito militar, de sobrevivência, se transforma numa ferramenta acadêmica de colaboração e, finalmente, explode como uma plataforma global de conexão humana. Mas voltando à ideia da origem sombria, é inegável que a ARPANET tem um DNA militar. É justo dizer que a vigilância e o monitoramento que vemos hoje são uma espécie de herança daquele propósito original. Sem dúvida. Essa tensão entre controle e liberdade, entre vigilância e anarquia, está presente desde o primeiro dia. Mas há uma reflexão final mais profunda que essa história nos permite fazer. Hoje, muito do debate sobre os problemas da internet, como desinformação, falta de responsabilidade ou accountability, parte da premissa de que isso foi um acidente. A ideia de que a rede simplesmente escapou ao controle, que ninguém planejou que fosse assim. Exato. Mas os registros históricos mostram que essa falta de accountability não foi um acidente. Foi uma escolha de design. Como assim? Nos primórdios da rede, nos anos 70 e 80, houve debates intensos sobre o que a palavra accounting, que pode significar tanto contabilizar quanto responsabilizar, significaria naquela rede. Seria para cobrar pelo uso, para medir tráfego e gerenciar performance, para controlar quem acessa o quê ou para aplicar políticas de uso. Cada uma dessas respostas levaria a uma arquitetura de rede completamente diferente. Uma rede projetada para cobrar por cada byte seria muito diferente de uma projetada para livre troca de informações. Exatamente. E as decisões tomadas naquela época, quase sempre favorecendo um sistema mais aberto, menos controlado e menos contabilizado, moldaram fundamentalmente a natureza da internet que a gente tem hoje, com todas as suas virtudes e defeitos. Então não foi um acaso. A rede que parece, por vezes, incontrolável e irresponsável, não é um produto do acaso. Ela é o resultado direto de uma série de decisões filosóficas e técnicas tomadas décadas atrás. O que nos deixa com uma última pergunta, então. Se a internet que temos não foi um acidente, mas o resultado de escolhas deliberadas de design, isso nos força a encarar uma questão crucial para o nosso tempo.
Quais decisões de design nós podemos e devemos tomar agora para construir um futuro digital onde a responsabilidade seja uma característica central da arquitetura, e não uma reflexão tardia,